Olá, queridos, graça e paz, sou o professor Antônio Lira e se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, já ative aí o sininho para você receber as notificações dos vídeos futuros que nós vamos estar postando por aqui, ok? Nesses últimos dias chegou para nós um pedido muito especial. As pessoas quiseram que a gente falasse num assunto sobre as duas testemunhas. Esse é um tema realmente muito controverso, onde muitos teólogos ao longo dos anos, desde 96 depois de Cristo, mais ou menos ali, quando o livro do Apocalipse foi escrito, que essa é uma pergunta que todos se fazem. Quem são as duas testemunhas ali descritas no livro do Apocalipse? E eu tenho uma opinião sobre isso e eu gostaria de trazer para vocês aquilo que eu penso. É claro que de repente não é a mesma coisa que você pensa, mas essa é a minha opinião. E já que pediram a minha opinião sobre o assunto, eu tomei a liberdade de fazer esse vídeo para falar nesse tema. Antes de mais nada, nós vamos estar dividindo essa resposta, que é muito longa, em vários vídeos pequenos, de mais ou menos aí 9 minutos, para de alguma forma ir trazendo esse assunto numa sequência, para facilitar até mesmo a questão de postagem, ranqueamento para nós e tudo mais. Então, por isso a gente decidiu fazer esses vídeos agora de uma forma mais curta. E você pode então assistir na sequência todos os vídeos sobre o tema quem são as duas testemunhas do livro de Apocalipse. Ok? Então, sem mais enrolação, vamos lá para a resposta. Então, quem pode ser essas duas testemunhas? Primeiro, eu gostaria de ler com vocês o texto que mostra para nós que essas duas testemunhas, elas são pessoas que já nasceram. Por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente diz que essas duas testemunhas, eles não são profetas da antiga aliança. Para quem não conhece a passagem das duas testemunhas, está lá em Apocalipse capítulo 11, onde ali é relatado durante o período da tribulação, especificamente durante a primeira metade da tribulação, os 3 anos e meio, primeiros 3 anos e meio, ali aparecem duas testemunhas profetizando ali na cidade de Jerusalém. A profecia das duas testemunhas é localizada em um lugar, é localizada em Jerusalém, porque a ideia de Deus é trazer para os judeus uma pregação de arrependimento, para que a nação, então, venha se arrepender. Então, há quem diga que essas duas testemunhas não são profetas do Antigo Testamento. Há quem diga que elas ainda vão nascer e não são esses profetas. Bom, eu gostaria de, desde já, tirar esse tipo de entendimento, mostrando para os irmãos 2 textos. Porque existem 2 textos que provam que essas duas testemunhas são pessoas já nascidas. E aponta claramente para 2 pessoas que estão assistindo diante de Deus. Ora, nós temos aí três grandes pretendentes ao cargo, podemos dizer assim, das duas testemunhas. Nós temos Moisés, nós temos Elias e nós temos Enoque. Não é? Então, as pessoas elas colocam que pode ser Elias, pode ser Enoque ou pode ser Moisés. Os 3, eles são candidatos fortíssimos, e apenas esses 3, que se enquadram dentro do contexto das duas testemunhas. Mas eu queria mostrar para vocês um texto que mostra que eles são profetas realmente do Antigo Testamento, que eles já nasceram, já viveram, e provavelmente, na minha opinião, as duas testemunhas devem ser Elias e Enoque. Essa é a minha opinião, e a gente vai discorrer sobre isso ao longo do estudo. Mas desde já, eu quero mostrar esses 2 textos que mostram que eles já nasceram. Vamos lá em Zacarias capítulo 4, versículo 11, que diz assim: falei mais e lhe perguntei, quem são estas 2 oliveiras, à direita e à esquerda do castiçal? Segunda vez falei lhe perguntando, quem são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si azeite dourado. Então ele está falando que as 2 oliveiras, ok? E também esses 2 ramos da oliveira, que está próximo ao castiçal, quem são? Ele me respondeu no 13, dizendo, não sabes que é isso? E eu disse, não, meu senhor. Então ele diz, estes são os 2 ungidos
que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Então esse texto aqui ele mostra um plano celestial, uma visão que Zacarias teve do plano celestial, do céu, e ali aparecem dois personagens, e ele chama aqui de ramos de oliveiras e depois ele chama de ungidos. Certamente que eles foram ungidos com uma função, certamente que a função aqui, no contexto, está se referindo a uma função profética, certo? E mostra que eles já estão assistindo diante do Senhor, então eles já nasceram, certamente. Mas como? O que esse texto tem a ver com o texto das duas testemunhas? É porque é repetido essa questão dos ungidos lá no texto das duas testemunhas, que está lá em Apocalipse 11, versículo 4, é repetido. Diz lá, Apocalipse 11, versículo 4. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Ora, ele diz, são estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Lá em Zacarias também fala desse candeeiro e também fala que eles são as duas oliveiras. Ora, e faz essa referência justamente ao mesmo texto de Zacarias, mostrando a relação dos candeeiros, ok? E também das duas oliveiras, as duas oliveiras de Apocalipse 11, que se trata então das duas testemunhas. Então existe uma correlação dos dois textos, claramente. Então, por esses dois textos que eu acabei de ler, eu acabo de mostrar que as duas testemunhas, de fato, elas já nasceram e são dois profetas do Antigo Testamento. Fica claro, para quem diz aí que as duas testemunhas ainda não nasceram e que vão nascer ainda, que são diferentes, são diferentes, não são os profetas do Antigo Testamento. Então esse texto, esses dois textos que eu li, acaba de desfazer completamente essa confusão. Pronto. Eu gostaria agora de ler com vocês o texto de Apocalipse 11, que é o texto principal que a gente vai estar esmiuçando. Apocalipse 11, do 1 ao 13, é o texto que trata das duas testemunhas. E diz assim, foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e foi-me dito, levanta-te, mede o santuário de Deus e o altar, e os que nele adoram. Mas deixa o átrio que está fora do santuário e não meças, porque foi dado aos gentios. E eles pisarão a cidade santa por 42 meses. E concederei às minhas duas testemunhas que vestidas de saco profetizem por 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio. E estas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão diante do Senhor da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, das suas bocas sairá fogo e devorará os seus inimigos. Pois se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Elas têm poder para fechar o céu, para que não chova durante os dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas, para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda a sorte de pragas quantas vezes quiserem. Aqui muita gente faz alusão à questão de as duas testemunhas ter poder para fechar os céus a Elias. E também quando fala aqui que elas têm poder para transformar a água em sangue e para também enviar todo tipo de praga, muita gente faz uma associação com Moisés por causa disso. Versículo 7 diz assim, e quando as vencerá, e quando acabarem, o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e matará. A besta aqui, todos nós sabemos que é o anticristo, que vai pelejar contra as duas testemunhas num dado momento e vai conseguir matá-las. E jazerão os seus corpos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos por 3 dias e meio, e não permitirão que sejam sepultados. E os que habitam sobre a terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes dois profetas atormentaram os que habitam sobre a terra. Versículo 11. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sob seus pés,
E caiu grande temor sobre o que os viram. E ouviram uma grande voz do céu e lhes dizia: subi para cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Bom, essas duas testemunhas, elas vão profetizar, como a gente leu, durante o período da tribulação, e basicamente eu acredito que são os primeiros 3 anos e meio, porque o período da tribulação são 7 anos no total, e as duas testemunhas estarão profetizando durante 3 anos e meio. E durante o período da sua profecia, eles têm poder para cerrar os céus, têm poder também para transformar a água em sangue, têm poder também para enviar todo tipo de praga. E durante muito tempo, durante 3 anos e meio, não vão poder morrer. Basicamente vai haver uma proteção sobre a vida deles, a ponto de o anticristo não poder fazer nada contra eles. Então, são 2 duros de matar aqui, né? Não vai ter como fazer nenhum mal contra essas duas testemunhas. Então, nós percebemos que existem 2 candidatos aqui fortes, porque Moisés, ele, durante o período do seu ministério, transformou a água em sangue e também enviou pragas para o Egito. E Elias também, ele orou e ficou 3 anos e meio sem chover. Então Elias também é um candidato. Agora, como pode ser se Moisés morreu, então? Como Moisés voltaria? Que a gente vai discutir quando falarmos de Moisés especificamente, a gente vai tratar um por um, não é? Mas como Moisés teria voltado de novo dentre os mortos, se Cristo é as primícias dos que dormem, foi o primeiro a ressuscitar, a Bíblia diz, como Moisés então voltou? Aí existe aquela passagem que fala, e houve contenda acerca do corpo de Moisés em Judas, não é? Que Miguel contendeu acerca do corpo de Moisés. Então muita gente sustenta que Moisés então ressurgiu dentre os mortos. E Enoque, onde entra nessa história? Enoque foi transladado como Elias, sem ver a morte. E também Elias foi transladado como Enoque, sem ver a morte. Então existem esses 3 profetas, e qual deles então, quais são as 2 testemunhas dentre os 3 profetas? Que a gente pode dizer sobre isso. Bom, eu vou estar então dando uma pausa aqui no vídeo, e no próximo vídeo nós estaremos então falando acerca das 2 testemunhas. Então, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Então, se você não se inscreveu, se inscreva aí no canal, toque aí no sino para você receber as notificações, e voltamos já já então com a continuação do tema.